Paz e graça para você ligado aí no nosso podcast. É um prazer, uma alegria poder contar com a sua audiência e com a sua contribuição, na medida em que nós estamos aqui para repercutir os assuntos de interesse do povo de Deus mundo afora. Hoje, por exemplo, a gente está recebendo a visita do pastor Clodoaldo Massaglia. Ele tem uma história de vida única, foi morador de rua, hoje é pastor e trabalha com coaching, além de ter uma obra missionária e social bastante intensa, inclusive com várias igrejas na África e por aí. Paz e graça, pastor Clodoaldo Massaglia, assim que fala mesmo? É isso mesmo. Tudo buena gente? Tudo tranquilo. Tá bom. O senhor foi morador de rua ou isso é boato? Não é verdade, fui morador de rua. Jesus às vezes permite algumas coisas assim também, né? Ele permite algumas coisas acontecer nesse nível para nos trazer para Ele. E comigo foi diferente, pastor. E hoje o senhor é pastor da igreja Betel? Isso. Lá em Nova Poá. Isso. Qual que é o endereço da igreja, pastor? Avenida Campo Grande, número 85, Jardim Nova Poá, Poá. Há quanto tempo que o senhor está nessa igreja? 23 anos, sou pastor local lá há 23 anos. O senhor fundou a igreja? Foi, exatamente. Que bênção. Agora conta um pouquinho da nossa história, juntamente conosco na mesa, pastor, né, o pastorzão aqui da igreja de Extrema, igreja Templo Vivo. Tudo bem, pastor? Graça e paz, Heber, graça e paz aí todos aqui da mesa aqui. Privilégio grande ter o pastor Clodoaldo com a gente. E minha função principal aqui é falar assim para você se inscrever, para você dar o like e para você compartilhar agora, nesse momento agora. Vai ajudar muito a gente compartilhando com o maior número de pessoas. E o assunto aqui promete, hoje vai ser demais. Eu tenho certeza que você vai sair muito edificado aqui hoje. E o nosso especialista em redes sociais evangélicas e não, né? Pastor Tiago. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastores. Como vocês estão? Pastor Clodoaldo, prazer ter aí o senhor com a gente aí. E é isso aí, gente. Vamos conversar, bater um papo e ver vasculhar a vida do pastor Clodoaldo aqui. Vamos vasculhar a vida do senhor, pastor. Com muito respeito, mas... Nos bastidores, nosso mágico de plantão, que faz milagre com o equipamento que a gente tem aqui, né? O Lineker. E se você quiser mandar alguma pergunta, manda que a Josiane está de plantão aí para nos passar as suas perguntas em tempo real. Conta essa história. Como é que o senhor foi parar na rua, pastor? Onde o senhor nasceu? O que aconteceu? Pastor Heber, eu sou goiano, né? Eu sou de Anápolis, cidade de Anápolis. Uhum. E muito cedo eu ganhei dinheiro, muito cedo. Muito cedo eu ganhei dinheiro. E um dos grandes problemas do meu caráter na época era orgulho. Então ganhei meu dinheiro cedo. Então imagina um jovem, há 30 anos atrás, tinha meu carro, tinha minha moto, saía, pagava minhas contas, pagava a conta de todo mundo. Quer dizer, não precisava de nada, né? Então aquilo te dava muito orgulho e só que muita bagunça, muita farra. Uma hora o dinheiro começa a acabar. Quando eu comecei a perder o dinheiro, a quebrar, eu saí da minha cidade, vergonha de ficar lá, né? E o final dessa história foi literalmente eu em um hotel, sendo cobrado desse hotel, que eu morava no hotel, fui pro interior, né? Eu estava quebrando na minha cidade, não queria passar vergonha lá, fui pro interior para trabalhar. E o dinheiro começou a acabar e o hotel me pressionando, não tinha como pagar, eu tive que pegar o que eu tinha e sair sem pagar o hotel para lugar nenhum. E ali começou literalmente a minha peregrinação para a rua. Aí você vai perdendo bens, roupa, documento. Como foi a sua primeira noite na rua? Foi num posto fiscal daqueles de divisa do estado, na cidade de Itumbiara. A cidade de Itumbiara faz divisa com Goiás com Minas, né? Então eu tive que sair dali, fui parar no posto fiscal para arrumar uma carona, não arrumei carona, tive que dormir no chão do posto fiscal de Itumbiara, ali na divisa de Goiás. Mas pelo menos deixaram o senhor lá. Deixaram. Eu tinha uma boa conversa, né? Ah, na boa conversa eles deixaram eu dormir assim de trás, assim no chão, assim, né? Mas pôde continuar lá, não? Não, no outro dia eu tinha que me virar, né? Aí eu arrumei uma carona e fui parar em Florianópolis. Nós conversávamos hoje, fui parar em Florianópolis, onde ali eu comecei a conhecer, ter a vida de albergado, né? Então tem uma história bem, bem comprida. Raiz de tudo, orgulho. A palavra de Deus é categórica quando fala que o orgulho ele vai ser antes da queda.
o soberbo, ele é abatido, né? Ele é abatido. Por que o senhor disse que o senhor era orgulhoso? Porque eu achava que podia todas as coisas, eu resolvia tudo. Eu tinha 22 anos, mas... Só aproximar aqui, pastor. Ah, tá. Eu tinha 22 anos, mas parecia que eu tinha 317 anos, porque eu sabia tudo. O orgulhoso, ele sabe tudo, ele não aceita conselho, ele não aceita orientação, ele nunca está errado, ele está sempre certo, ele está cada vez mais afundado nos seus problemas, mas não, está tudo sob controle e não estava nada sob controle. E quando o senhor começou a se apertar, por que não voltou para casa, sua família? Vergonha, o orgulho te dá vergonha de dizer eu errei, perdi tudo, preciso de ajuda. Eu, morador de rua, ligava para minha casa, falava com a minha mãe, com meu pai, ligava do orelhão a cobrar, mas dizendo, não, tá tudo bem, tô trabalhando, tô bem, mas ligava a cobrar para eles. Sério mesmo? Sério. Morando na rua? Morando na rua. Meus pais souberam da minha história no dia do meu casamento. Que eles vieram, né? Me casei em São Paulo, aqui em São Paulo. Lá em São Paulo eles vieram pro meu casamento. E aí, um dia antes do meu casamento, eu sentei todo mundo e falei assim, eu preciso contar uma história para vocês. Porque eles não sabiam até então. Misericórdia. E quanto tempo o senhor ficou nessa vida mentirosa aí? Aproximadamente 2 anos. Passou fome? Passei fome, 6 meses, 7 meses sem tomar banho, dormindo. Como? Morador de rua, de verdade. Cataquimba de cigarro, sabe quimba de cigarro? Sei. Cataquimba de cigarro na rua para fumar, pedir dinheiro. Tudo que você conhece de um morador de rua. Teve algum vício proibido? Enquanto eu morava na rua, não. Quando a situação começou a melhorar um pouquinho, aí sim. Aí eu tive envolvimento com droga. Mas... Na rua não tinha dinheiro pra comprar, pô. Na rua ele precisou melhorar um pouquinho pra poder usar. Então, quer dizer, melhorou a situação de um lado e piorou de outro. Porque, na verdade, pastor, eu não fui pra rua, não me tornei morador de rua por causa da droga. É isso que eu tô vendo. Né? É ao contrário. Hoje você vai encontrar muitos moradores de rua que o problema deles não é a droga. O problema deles vai ser o alcoolismo. Porque o álcool é um escape barato. Né? Eu lembro, eu fiquei albergado em Curitiba e naquele frio lascado, o albergue te colocava para fora às 6 horas da manhã. E você tinha que fazer alguma coisa. Então a gente saía, procurava um boteco, pedia um dinheiro e tomava já ali uma dose, que já te dava uma aquecida e você ficava, como dizem, muito doido já um bom tempo. Né? Então o morador de rua, para ele se envolver com álcool é muito fácil. A questão da droga já não é tão pertinente. Nós não podemos olhar, por exemplo, ali para Cracolândia de São Paulo e ver aqueles casos como casos de moradores de rua, é o contrário. É diferente. Eles estão naquela situação por causa da droga. A maioria do que está ali, claro, a maioria. E na verdade, agora, você falou do orgulho e o morador de rua, a gente já, alguns trabalhos que a gente saiu na rua para conversar com eles, não é droga mesmo, realmente é o álcool, só que na verdade o problema principal deles é o orgulho, toda vez. É um problema que teve com a esposa, é um problema que teve com o pai. A gente teve uma situação, né, pastor? Lembra daquele... A gente cuidamos dele por bastante tempo, cara. O rapazão lá, Depois ele que pegou uma faca pra te matar. Mas por quê? Porque o cara era orgulhoso demais, o cara não aceitava. No começo ele aceitou, porque foi quando a gente foi tirar o documento dele, ajudar ele e tudo, aí ele achou que a gente tava querendo se aproveitar dele. Se promover naquilo. Se promover naquilo. Não, mas foi bem depois ainda, depois do documento. Mas você não acha um morador de rua quebrado. O morador de rua, ou ele é fazendeiro, ele é médico, ele é empresário. Você não acha um morador de rua quebrado. Mas essa não é a verdade. É uma história que ele conta para se autoafirmar. Eu era advogado. Olha só. O senhor contava essa história? Por quê? Porque na minha cidade eu fiz faculdade de Direito. Então até tinha um... Não, sempre tem um fundo de verdade, né? Assim, mas é uma autoafirmação. O morador de rua é um dos personagens, é um tipo de problema dos mais difíceis de você tratar, porque o morador de rua não quer sair da rua. Porque na rua ele é independente. Ele não quer controle, o morador de rua não quer controle. Então ele está vivendo mal, ele está morando mal, mas ele tem o controle da pior vida dele, mas ele tem o controle. Então você vai ver que um trabalho com morador de rua é um trabalho extremamente desafiador. Né? Agora junta todo esse status, né, emocional, de personalidade com as trevas agindo ainda sobre o indivíduo. Né? Agora, aí tá muito complicado. Pastor, o senhor quebrou na sua cidade, teve que sair de lá por causa da vergonha, não conseguiu enfrentar a família, foi morar literalmente na rua, virou mendigo e ainda continuava orgulhoso? Continuava orgulhoso. Do quê? O pecado é um negócio estranho, né?
O pecado é assim, o homem não consegue enxergar a sua miserabilidade. É possível. Esse é o dano do pecado. E continuava orgulhoso. Cego, né? Sério, o pecado, as pessoas brincam com o pecado. Não tem ideia do que o pecado é capaz de fazer. Né? O nível de engano. Então, esse orgulho nocivo que me fez não voltar para casa, porque eu poderia voltar para minha casa, eu me receber. Eu estudei no melhor colégio da minha cidade da época. Os meus colegas eram filhos das pessoas mais relevantes da cidade. Era o meio que eu convivia. E eu era uma pessoa querida, eu tinha bons amigos. Então, se eu voltasse e simplesmente me humilhasse, ou melhor, vamos usar uma outra linguagem, reconhecesse que eu errei e preciso de ajuda, com certeza eu não teria sofrido tudo que eu sofri. Mas o meu modelo não permitia isso. Né? E eu vejo hoje, pastor Heber, que a graça de Deus permitiu eu chegar nesse ponto para que eu pudesse reconhecer realmente quem eu era, para aceitá-lo. Porque o meu estado anterior jamais iria reconhecer o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O senhor tinha alguma formação religiosa, alguma coisa? Católico, muito bom católico. Na missa todos os domingos, confessava pelo menos 2 vezes por ano, não perdi uma Eucaristia. Eu era um bom católico, mas devoto de Francisco de Assis, fazia as minhas orações a Francisco de Assis todos os dias. Mas ele era humilde, pastor. Pois é, não aprendi coisa boa com ele. Eu esperava que a humildade dele me ajudasse, mas não fez nada também, né? Então, e como é que esse orgulho foi quebrado, então? Um dia ali em Curitiba, eu estava num albergue ali que fica... Quem conhece Curitiba? Curitiba, quando vai para o aeroporto, tem uma avenida chamada Avenida das Torres. Indo para o aeroporto, do lado esquerdo, tem uma rodovia que corta por baixo. Do lado à frente tem o Hospital Erasto Gettner e de frente um albergue espírita. Então eu estava ali, eu ficava revezando entre o albergue espírita e o albergue católico, porque eu só podia ficar 15 dias em cada um, né? Batia o tempo aqui, eu mudava para o outro. Então um domingo de manhã, 6 horas da manhã, 5h30 acorda, café e rua. E naquele dia, pensa um coração apertado. E eu saí daquele dia agoniado para procurar uma igreja. Igreja. Não era igreja evangélica, igreja. 6 horas da manhã, eu rodei todo, e tinha uma favela próxima, eu rodei todo aquele lugar com mais 2 companheiros, né? Não achei nenhuma igreja aberta, claro, 6h30, 7 horas da manhã. Nem igreja católica eu achei aberta, nada. Mas eu tinha uma angústia, uma agonia, eu quero uma igreja. Porque eu fui um bom católico, eu fui um bom religioso, né? Eu sabia rezar, eu sabia que eu precisava de rezar, então eu precisava de uma resposta. E eu não achei nada, e voltando, nós passávamos numa praça, numa favela que tinha perto do albergue. Um jovem quase foi atropelado. Ele saiu do outro lado, veio correndo, gritando, gritou com a gente, quase foi atropelado. Era um jovem novo convertido, e ele veio me convidar para o culto à noite na igreja dele. Do domingo, era domingo de manhã. Me deu aquele, lembra o Novo Testamento, o mais importante é o amor? Sim. Muito antigo. Ele me presenteou com o Novo Testamento dele e disse: olha, eu quero te convidar aqui para um culto da nossa igreja, um culto especial. E aí eu disse para ele, eu disse para ele, não, mas eu não vou poder vir, porque a hora do seu culto, ele disse que era 19 horas, é a hora que eu tenho que estar no albergue, eu tenho hora para entrar, e 19 horas, eu entro às 18, 19 horas é a hora da janta, eu não posso perder a janta. Aí ele falou a palavra mágica para ganhar o meu coração: fica tranquilo, vou falar com o meu pastor e nós vamos preparar um banquete para você. Uau! Imagina, morador de rua, você fala banquete? Aí pronto, você está pronto para desafiar qualquer coisa, não é verdade? Aí ele me levou até o pastor dele, falou: pastor, aqui, esse tal, aqui estamos no albergue. Falei: não. Aí o pastor, claro, não pode vir aqui que nós vamos preparar tudo para vocês. Voltei eu e meus colegas entusiasmados para o albergue para falar com o responsável, o coordenador da noite, para pedir para que ele nos liberasse para irmos para o culto da igreja. Olha, vamos para o culto da igreja, todo piedoso, né? Vamos para o culto da igreja. E animado, chegamos no culto da igreja, meia hora antes, conforme ele tinha dito, e eu entusiasmado, porque a palavra na minha mente era banquete. E me receberam, nos levou para uma igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é muito organizada nessa questão de cozinha, né? As irmãs são muito dedicadas, e como era um evento evangelístico, me levaram, eu e meus colegas, para a cozinha da igreja, e na minha mente, banquete. Eu estava imaginando o quê? Um porco assado com maçã na boca, fruta. Não é isso? Você imagina banquete? Banquete, isso aí você pensa. Quando entramos, sentamos, o que tinha para nos... O que eles estavam nos servindo? Pão com mortadela e guaraná. Foi terrível. Foi terrível. A frustração foi enorme, porque eu tinha jantar, eu tinha arroz, tinha carne, tinha salada no albergue. Mas aí comemos o pão com mortadela e guaraná. Acabamos de comer, nos levaram para dentro da igreja. Eu me lembro até hoje, eram 3 fileiras de bancos de madeira. A fileira do meio era a orquestra, muito bonita por sinal. Nos sentaram no primeiro banco.
todo mundo chegava na igreja vinha dar a paz do Senhor para nós, né? E aquela coisa constrangedora, e eu ali, teve o louvor, as oportunidades, senhoras, jovens, mocidade, a oportunidade da igreja A, igreja B, igreja C, e veio o pregador da noite. A única coisa que eu me lembro do pregador da noite era ele se apresentando, dizendo que ele era capitão da polícia militar, ele falando umas línguas que eu não entendia nada, e em terceiro lugar eu na frente chorando copiosamente. Pastor? As 3 coisas que eu me lembro. Copiosamente chorando. Na frente e alguém pegando os meus dados. Já tinha consolidação naquela época. Ali começou a quebra. Quantos anos você tinha, pastor, nessa época? 23. 23 anos. O senhor se converteu assim? Desse jeito. E já tinha tido experiências com a igreja evangélica, já tinha ido no Gramado, nos apelos do Caio Fábio, nas cruzadas que ele fazia, outras igrejas que as pessoas me convidavam, mas eu ia... Mas nesse dia foi totalmente diferente. Eu me lembro desses 3 episódios. O pregador, não me lembro da mensagem do pregador, não tenho nem ideia do que ele pregou. Me lembro que ele disse que era capitão da polícia militar, na igreja Paz e Vida. Na época Paz e Vida tinha apenas uma igrejinha ali na Rio Branco, basicamente composta de português, não sei se você lembra desse período, pastor João Rio, pastor Ideraldo que pastoreavam lá, né? Tinha lá umas 80 pessoas no máximo, era a única igreja que eles tinham. E eu os irmãos Palharim. Os irmãos Palharim, comecei a me envolver. O pastor Palharim me batizou em dezembro, dia 12 de dezembro de 93, pastor João Ribe. Foi a data do meu batismo, né? E comecei a me envolver com a mocidade, já fui para a mesa de som, então já fazia parte da equipe do louvor. E aí a coisa começou a mudar. Que coisa! Olha, umas conversões doidas que Deus faz, né? E você vê, ouvindo talvez nesses eventos de grande proporção evangelística e tal, e às vezes não aconteceu ali, mas aconteceu com uma igreja simples lá e tal. Então não é Deus que faz mesmo, né? Não tem. Pois é, o jovem que quase morre atropelado para levar ele para o banquete de sanduíche de mortadela. Banquete de mortadela. Usou a estratégia certa. Porque se ele fala que era mortadela com eu não iria nesse culto jamais. Mas olha que coisa. E aí, pastor, o senhor voltou para sua família? Como é que foi? Não, eu fiquei em São Paulo, né? Aí eu fiquei em São Paulo, consegui emprego, assim, de uma forma miraculosa também. Porque eu cheguei em São Paulo, a minha bagagem era uma sacola, sabe sacola de mercado? Tinha dentro da sacola uma bermuda, uma camisa, meio saquinho de pão puma e uma latinha de doce de leite. Era a minha bagagem, né? Eu fui encontrar com um amigo que eu conheci em Florianópolis. Ele morava num daqueles quartinhos da Santa Efigênia, boca do lixo ali. Então eu fui lá, morei 15 dias escondido, né? O comércio funcionava, eu ficava perambulando pela rua. E quando anoitecia eu ia para lá e dormia escondido. E eu precisava arrumar emprego, só que eu não tinha documento. Meus documentos tinham ficado tudo empenhado nessas caminhadas pela rua, né? Comia, peraí, esqueci, eu vou lá pegar o dinheiro, fica com o meu RG. Eu nunca mais voltava. Então não tinha documento nenhum. E eu precisava trabalhar. E eu fui, olha, para nós que conhecemos São Paulo, você conhece bem aquela região de São Paulo, olha como Deus ele é bom. Eu fui naquelas ruas ali do centro, Rua Marconi, e tinha aqueles moços com aquelas placas oferecendo emprego. Homem sanduíche. E eu vi lá, eu sempre trabalhei com RH, né? E aí tinha lá, precisa de auxiliar de departamento pessoal. Eu falei, não, isso eu sei fazer. Cheguei lá, peguei o endereço da agente de emprego, fui na Rua Marconi, a moça me deu o endereço do lugar que eu tinha que ir. Eu olhei, não conhecia nada de São Paulo, desci, caminhei até o Largo do Paissandu, tinha ali aquelas vans, e eu precisava ir para o endereço, que eu queria o trabalho. Tinha um policial militar ali no Largo do Paissandu. Cheguei para ele e falei assim, seu guarda, era o meu lado, seu guarda, eu preciso aqui no endereço, o bairro aqui é Lapa. Onde que fica? Aí ele disse, olha, você vai seguir aqui em frente, pode pegar o ônibus, por exemplo, Mangalô, que vai te levar para lá, o Lapa vai te levar para lá. Eu falei assim, não, senhor, você não está entendendo. Eu não tenho dinheiro para pegar ônibus, eu quero que o senhor me aponta com o rumo que eu vou. Da Lapa, do Largo do Paissandu da Lapa, é uma distância considerável. Bem grande. O guarda riu, ele achou engraçado, eu falei assim, não. Aí eu mostrei o papelzinho para ele, eu falei assim, não, é a minha oportunidade de trabalho, eu tenho que ir lá, me aponta o rumo que eu vou. Sabe o que esse policial militar fez? Ele foi num daqueles motoristas de van e pediu um dinheiro para eles. Eu me lembro até hoje, 100 cruzados reais era o dinheiro da época. E me deu.
Considerando que eu estava falando isso no Largo do Paissandu, que ali é o mais bobo conserta relógio no escuro, né? Ali só dá malandro. Só dá malandro. Então, como a providência de Deus, esse guarda, esse policial militar, ele foi lá e me deu 100 cruzados reais. Era muito dinheiro. Eu sei que eu peguei aquele dinheiro, peguei o ônibus e fui para entrevista no escritório. Cheguei lá, eu fiz a entrevista com o dono do escritório, e o dono do escritório disse assim: olha, deixa o seu telefone que a gente entra em contato. Eu falei, meu Deus, deixar telefone? Telefone. Que telefone? Eu não podia perder aquela oportunidade. Ele disse que é porque o sócio dele estava viajando. E eu fiz uma proposta para ele. Eu disse assim, Fábio, que era o nome de um dos sócios, me deixa trabalhar até o seu sócio voltar, que daria mais ou menos uma semana, e você vai ver meu trabalho. Se você gostar, você me contrata, conversa com o seu sócio. Se não gostar, tá tudo certo. E ele aceitou. E ele me contratou. Eu fiquei trabalhando, os 100 cruzados, ele não me deu dinheiro nenhum, isso, claro, do escritório, mas os 100 cruzados reais que o policial militar me deu, facilitou a minha ida e minha volta para Santa Efigênia, onde eu estava dormindo. E ali eu fui contratado, comecei a trabalhar, já estava frequentando a Paz e Vida, e ali Deus foi fazendo todo esse processo. Quando foi isso? Julho de 1993. Agosto de 1993, meu primeiro salário. Setembro de 1993, num passeio por Pico do Jaraguá com a juventude da igreja, eu conheci hoje aquela que hoje é minha atual esposa. Esses passeios de igreja, eu vou contar uma história. Tá certo, né? Quer dizer que... Mas não, tá certo não, o senhor vai contar os detalhes. Como assim? Tinha um passeio, 7 de setembro. O senhor não tinha ninguém na vida? Não tinha ninguém. Que aí você já estava trabalhando e tal. Não tinha ninguém. Não, mas eu estava novo, convertido de verdade. Eu queria Jesus só. Sabe aquela história? Você quer Jesus? Eu não quero saber de nada. E fui com a mocidade para o passeio no Pico do Jaraguá. Né? E o interessante é que eu fui para o passeio no Pico do Jaraguá em setembro. Eu conto sempre, quando eu conto essa história, eu gosto de destacar isso, que é importante. Eu estava com a bermuda, por cima da bermuda uma calça, e sobre uma calça de moletom, uma camiseta, uma blusa cacharel e a blusa do moletom. Porque eu era muito magro. Eu estava de lado, estava de frente, eu estava de frente, eu estava de lado, eu era muito magro. Então você vestia bastante roupa, você fica mais cheinho, né? E no passeio encontramos essa turma da Igreja Batista de Poá, né? E aí... aí que entra Poá na história. Entendeu? É isso aí, você entendeu? Então ela tava na Igreja Batista, então. Ela não era da Igreja Batista, mas a irmã dela era. Entendi. Ela era de uma outra Igreja Batista, não da que promoveu o passeio. E nós nos encontramos. Jesus tem essas gracinhas, né? E tem. Nos encontramos. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, mas eu disse, não, eu quero só Jesus. Eu quero só Jesus, não estou preocupado com isso. No final do passeio, ela me passou o telefone dela. No dia seguinte eu liguei para ela, né? Porque era 7 de setembro. Dia 14 de setembro nós marcamos um encontro no Cine Marabá. Sim. Centro de São Paulo, Praça da República. Pertinho do Teatro Municipal. Exato. Ali na esquina da Praça da República e do Cine Marabá tem uma lanchonete. Cine Marabá. Cine Marabá. Na Avenida São João com a Praça da República. Isso. Aí para frente do Cine Marabá, uma lanchonetezinha chamada Docinho da Praça, na época, que foi onde nós fizemos um lanche depois do filme. Então fomos assistir um filme. Que filme que era? Vamos assistir o... Lagoa Azul. Não, meu Deus. É um filme do Arnold Schwarzenegger. Ai, meu Deus, eu não posso esquecer essas coisas. Você não pode esquecer, não, ainda. Pode, né? O senhor não estava vendo o filme. Não estava vendo o filme. Não, eu assisti todo o filme. Assistiu, é? Todo o filme. Todinho. No final do filme, aí eu dei um chocolate pra ela, fricote. Sabe um chocolate de chocolate fricote? Deu fricote, ela sorriu, aí tudo começou a acontecer, né? Mas não rolou nem um beijinho? Aconteceu. E tudo aconteceu. Não, mas no filme. Não, só depois do filme. Sério? Sério. Só depois do chocolate, fricote. Vamos assistir o filme. Isso foi dia 14 de setembro de 1993. O filme O Último Grande Herói. Lembrou o filme. Que legal. E estamos casados já 27 anos, completamos agora em agosto. Quer dizer que saiu de uma casa rica, foi para as ruas, virou mendigo, de mendigo conheceu Jesus através de uma operação totalmente miraculosa. Você vê, né, Pastor Tiago, os jovens são muito impulsivos, mas esse moço foi impulsionado por Deus. Às vezes a gente fica com vergonha de agir quando Deus dá um impulso. Com certeza. Você acovarda e olha só o homem de Deus que a gente está aqui. Olha o resultado. Né?
uma atitude, igual você falou, um rapaz novo convertido, né? Apaixonado, novo convertido quer ganhar alma, porque ele tá apaixonadão. E ele ganhou uma alma aí que hoje... hoje ele pode olhar para trás e ver a obra que aquele rapazinho fez. Exatamente. Lá, que tá tudo que esse homem tá fazendo aqui tá entrando na conta dele também. Tá entrando na conta dele. Tá. Esse jovem foi a oportunidade que eu precisava. Só que o banquete não foi como ele imaginou. É que o banquete era espiritual. Na verdade o banquete vai acontecer. O banquete vai acontecer naquele dia que Jesus vai buscar a igreja lá. Pois é. Ele, na verdade, ele falou a verdade. Ele falou a verdade, vai ter um banquete. Só não era aquele que eu pensava, né? Só vai ser melhor. É a sua expectativa que estava errada, né? Agora, pastor, e essa história do coaching? Pastor Heber, a história do coach, ela surgiu como para mim há cerca de 8 anos atrás. Eu sempre me interessei em desenvolver, treinar. Eu sou pastor sênior de uma igreja, mas o meu dom mais evidente é o ensino, né? Eu não sou o evangelista, eu não sou aquele pregador que entusiasma, não, eu gosto de ensinar, pegar um texto bíblico, mergulhar no texto, é a minha característica. E eu sempre percebi que desenvolver pessoas era muito importante, seja espiritualmente falando, seja nas suas competências profissionais, emocionais. Então sempre foi um assunto que sempre me interessou. Primeira vez que eu ouvi falar sobre coach, eu vi essa fala e falei, eu preciso saber o que é isso. E eu descobri o que era o coach. O coach é uma metodologia, é apenas um método, é uma ferramenta, é uma competência que desenvolve pessoas, que desenvolve competências. Isso me interessou muito. Então daí eu comecei a fazer vários cursos, vários treinamentos no Brasil, fora do Brasil, para dominar essa técnica, dominar essa ferramenta, dominar essa metodologia. Com qual intenção? Aplicar no desenvolvimento de pessoas, né? Dessa minha busca para conhecer mais da metodologia do coach, surgiu um instituto nosso aqui no Brasil, temos um instituto de treinamento e desenvolvimento nos Estados Unidos e também na Europa. Então hoje nós temos esses 3 polos, um nacional e 2 internacionais. Porque a nossa abrangência, nós temos treinamentos fora do Brasil também, com a intenção de desenvolver pessoas em relação às suas competências. Por que esse nome, coaching? Coach é treinador, né? O coach, treinador. E a metodologia não vem da ideia do treinador, o coach de futebol ou coach de futebol americano. A ideia é aquele coach, aquele cocheiro da carruagem que conduz a carruagem. Essa é a ideia principal. Em cima tem um cocheiro que conduz, mas o destino não é ele quem dá. O destino quem dá é quem está dentro da carruagem. O valor do coach é esse. Eu, como coach, na verdade, eu sou apenas um facilitador no processo, onde o dono do processo, por exemplo, no caso, seria você. Então, eu não dou o destino é teu. Eu sou apenas aquele que está na rédea da carruagem, conduzindo, porque você ainda não sabe como chegar no seu destino. Mas o propósito é teu. Qual que é a diferença, então, entre coaching e psicologia? Muita diferença. Talvez esse seja um grande problema hoje. Infelizmente, o coach hoje no Brasil, principalmente dentro do meio cristão, ele se tornou muito pejorativo, um termo pejorativo. Não agrega valor. Né? Por quê? Porque se misturou muito. No meio, fora da igreja também. Coach tem uma competência, o psicólogo tem uma competência totalmente diferente. O coach, primeiro, ele não pode interferir naquilo que é competência de um psicólogo. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno, isso não é competência do coach. Um coach não pode trabalhar, essa é a palavra, ele não pode trabalhar em questões que a exigência é de um profissional competente. No caso, um psicólogo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, isso é psicólogo que resolve. O coach não vai resolver o problema dessa pessoa. Por quê? Porque a ação do coach é levar uma pessoa que tem um desejo de realizar algo e não consegue até esse lugar que ela vai realizar o seu desejo. Tanto que uma máxima do coach é o seguinte: levar você de um ponto A a um ponto B. O desenvolvimento desse processo, o facilitador é o coach. Apenas isso. Por isso cocheiro. Exatamente. Por isso que o processo não é meu, mas é de quem está dentro da carruagem. O dono da carruagem diz, eu quero ir para tal lugar, e você conduz os cavalos. Exatamente. Eu não sei como chegar, mas você sabe como chegar. Vem comigo. Isso é muito importante. O coach vai junto com o passageiro da carruagem. Ele não vai à frente, ele vai do lado, porque o processo não é dele. Quem paga a carruagem é o dono da carruagem. Mas e quando o cara não sabe aonde ele quer chegar?
Então ele tem que desenvolver um processo de coach para descobrir o seu propósito. Então aí a proposta é, qual é o meu propósito? É o ponto A. O ponto B é descobrir esse propósito. E o coach faz isso? Colabora. Não, o coach não faz isso. Ele coopera com o coach, que é o personagem que tem o desejo, a chegar nesse lugar. E existem técnicas para isso? Existem técnicas para isso. Muito importante, pastor Heber, que o coach ele não decide nada. Porque se ele decidir alguma coisa, o processo que está acontecendo não é coach. Eu tinha uma ideia um pouco diferente do coaching. E o pastor? Então, eu fiz, na verdade, até uma formação com o próprio pastor Clodoaldo mesmo lá. E na época, assim, me chamou muita atenção a proposta. E aí, eu era pastor, né, tal. E aí eu pensei como que isso poderia me auxiliar como pastor. E eu acho que aí começa a confusão do negócio, porque a proposta é muito interessante, porque ela vai te ajudar até nos aconselhamentos, né, naquilo que você pode ajudar as pessoas a atingir os seus potenciais máximos, né? E aí o que acontece? De um tempo pra cá, eu também comecei a ter crises, porque eu fiz uma com o pastor Clodoaldo. Antes de fazer uma formação com o pastor Clodoaldo, eu tinha feito já uma antes com outro pessoal. Foi a turma do Thiago Brunet, o pastor José Gonçalves e tal. E aí eu comecei a ter alguns problemas porque a linguagem começou a ficar muito humanista. Então aí eu tirei o pé do acelerador. Então não sei o que o pastor pode falar sobre isso, mas essa mistura hoje, porque hoje, como você falou, teve até um tempo que estavam até pensando em criminalizar o coach, né, no Brasil, né? Não é isso? Como é que é? Essas vendas da internet, desses cursos aí, os caras prometendo coisas absurdas. Então assim, eu queria que de repente o senhor é a melhor pessoa para falar pra gente qual que é a distinção, porque assim, talvez a minha expectativa de usar na igreja, talvez... Mas eu canso de ver propaganda de coaching em igreja. Então, mas vamos ver, quero ouvir do pastor, o que ele vai falar sobre isso. Ele é a favor, ele é especialista em coaching e é pastor. Então vamos ver, vamos descobrir. Eu sou a favor do coaching. Eu acho que o que muda é a forma que é aplicado, né? Eu acho que conforme o pastor ele entende a aplicação e os caras prometem uma outra aplicação. Esse que é o problema. É assim, pastor Thiago, pastor Heber, o que acontece é que muita coisa que se ouviu no Brasil hoje sobre coach não é coach. Talvez, como você mesmo disse, poxa, mas eu tinha uma ideia diferente de coach. É porque talvez chegou muita informação até você, o que veio é o que mais está, daquilo que não é coach. O coach ele é simples. O coach é simplesmente isso. Num processo de coach, o personagem menos importante sou eu que sou o coach. Num processo de coach, eu não sou dono de nada, eu não resolvo nada. Na verdade, eu não resolvo nada, eu não dou resposta para nada. Eu sou apenas um despertador na vida das pessoas, com as ferramentas adequadas. O coach é isso. O coach na essência é isso. O coach ele não é mentoria. Hoje as pessoas elas praticam muita mentoria e chamam de coach. Qual é a diferença de mentoria para coach? O que é mentoria? Eu lhe busco como meu mentor. O que eu estou querendo? Eu quero o teu resultado, é por isso que eu lhe busco. Eu quero absorver o teu conhecimento, é por isso que eu lhe busco. Num processo de coach, não é isso que acontece. O coach não dá para a pessoa o conhecimento que ele tem. Não dá para a pessoa o resultado que ele tem. Isso não faz parte do coach. O coach não tem nada a ver com isso. Porque o resultado é teu. As competências e o conhecimento que vai ter que ser desenvolvido é seu, não é meu. Então tá bom, professor. Então agora vamos lá. Vamos trocar isso aí em miúdos. O que faz o verdadeiro e genuíno coach? Vamos construir um caso? Vamos construir um caso. Você me procura porque você está tendo dificuldades de desempenhar a sua carreira. Você quer desempenhar uma carreira, por exemplo, de locutor. Tá. E você está tendo dificuldades para encontrar destaque no mercado de trabalho, para desempenhar essa tarefa, e você não está conseguindo desenvolver isso. Você percebe alguns limites que você não consegue romper. Aí você me procura e me contrata para que eu possa lhe auxiliar nesse projeto. Nós vamos combinar, nós vamos fazer um acordo, vou lhe passar o preço, vamos combinar quando começa e quando termina. Geralmente são 10 encontros, são 10 sessões para isso. Só? Geralmente, de 10 a 12 sessões. Ou então quando você alcançar o seu resultado. Tá. De repente você quer um resultado que exige mais tempo, então nós colocamos um alvo mais exequível, um alvo que seja mais real de ser alcançado. Então vamos lá, você quer ser um locutor, então o primeiro passo, vamos te levar a conseguir um trabalho numa rádio. Seria um alvo, minha necessidade, quero ser um locutor. O que faria você entender que você pode se considerar um locutor?
O que você precisaria ter na mão para isso? Aí você poderia me dizer, por exemplo, se eu começar a trabalhar numa rádio, então pronto, já temos um lugar B para você chegar. Certo. Então nós vamos trabalhar nesse processo, onde a principal ferramenta a ser desenvolvida serão as perguntas que eu te farei para que você possa dar as respostas. Na verdade, a resposta que vai te levar a alcançar o seu resultado é você quem vai dar, nem eu serei. São apenas perguntas. Isso lembra um pouquinho a psicologia rogeriana. Exatamente. Exatamente. Tem todo sentido. Rogers é que falava, o terapeuta é uma espécie de espelho, né? Espelho não digo, mas ele vai fazer o sujeito trazer para fora aquilo que ele já tinha, mas não sabia. Agora, qual é a diferença da teoria rogeriana? Qual é a diferença? Que o coach, o foco de ação dele não é o passado. Certo, ok. Quando o processo é terapêutico, você trabalha muito em eventos passados para resolver hoje. Não. Para mim, para o coach, o passado não importa. Porque o meu foco é no futuro. É o resultado que você quer alcançar. Então, eu desenvolvo você daqui para frente. Mas você me pergunta, Clodoaldo, mas de repente eu preciso de um processo terapêutico, eu preciso resolver algo no passado para me desatar aqui, para me chegar no futuro. Ok, então vai procurar um terapeuta para resolver esse problema. Aí que entra a dificuldade, porque não é o meu papel esse. Eu sou coach. Eu não posso entrar numa habilidade que não é a competência minha. Existem pessoas que elas não conseguem realizar alguns objetivos porque eles têm algumas dificuldades que o psicólogo que vai resolver. E eu não tenho essa competência, eu tenho que ser ético e compreender. Esse não é a minha área, esse não é o meu papel. Recentemente nós tivemos, inclusive aqui pertinho, um episódio que foi para a internet e tal, ficou um episódio meio triste de um coaching aí que levou um grupo, tentou levar um grupo para um alto de uma montanha e os guias falaram, olha, não dá para ir e tal. Por que ele tinha que levar aquele grupo? Faz parte do treinamento? Assim, eu vou usar agora uma ferramenta coach. Quem disse que esse moço é coach? Ele. Aí eu vou trazer um ditado da minha mãe, da mamãe. Mamãe é da Bahia, né? Mamãe dizia assim, língua não tem osso, fala o que quer. É verdade. Grande verdade. Não é verdade? Segunda pergunta. Quem disse que o que ele estava fazendo era um processo coach? Por que eu estou colocando essas perguntas? Porque tudo que aconteceu aqui não tem nada a ver com coach. São episódios como esses que denigrem uma atividade, uma ação tão importante, tão poderosa para ajudar as pessoas. Para valer, viu? Pastor, só uma pergunta. O coach, ele é sempre exclusivo para uma pessoa ou vamos supor uma empresa? Ela precisa atingir uma meta ou quer chegar em outro nível. O coach também exerce uma espécie de consultoria para essa empresa ou é só diretamente com o CEO da empresa, vamos supor assim? Vamos lá. O que nós abordamos até agora foi o life coach, o coach de vida, o coach pessoal. Mas existe o business coach, que é o coach de negócios, onde você pode trabalhar equipe. Você pode desenvolver um processo de coach com equipe. Então, eu sou um gestor de uma empresa, eu tenho uma equipe e eu quero levar essa equipe a determinado resultado, né? Eu quero potencializar ela em determinado resultado. O alvo é meu. Então eu contrato um business coach para trabalhar essa equipe para esse objetivo. Entendi. Hoje se usa muito o business coach e é altamente poderoso para resultados. Hoje, quando se fala em profissionais de alta performance, o assunto coach, a formação coach, o entendimento coach é prático na vida desses profissionais. Ô pastor, e o que o coach combina com o evangelho? O que combina com o evangelho? No coach. Nada. Como assim nada? Porque tem uma frase sua que ela virou uma frase aí bem emblemática aí, que é: o coach diz que você pode tudo, como é que é? O coach diz que você pode tudo, mas o evangelho diz que você não pode nada. E é verdade. Então eu sou incompatível. Mas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O coach diz, você pode tudo, mas Jesus está dizendo, você não pode nada. Peraí, calma lá, vamos devagar. E como é que o senhor então aplica o coaching na sua igreja? Mas eu não aplico coach na minha igreja. Na minha igreja eu sou pastor. Aplica o evangelho. Lá eu prego a Bíblia. Ele não é um pastor coach, ele é um pastor que é e coach. ele é um coach. É isso que é o negócio. Eu tenho como uma das minhas profissões, dos meus negócios, coach. Mas púlpito é lugar de Bíblia. E assim, ó, uma coisa, que você falando aí sobre como que é aplicar o coach, eu entendi, por isso que eu cheguei na empresa, porque isso daí é uma coisa que eu acho que sempre existiu, só que de um tempo pra cá talvez mudou o nome. Pode ser isso? Porque assim, eu já trabalhei em empresas que
contratou, eu tô falando agora, por isso que eu tô aqui no assunto da empresa. Uma empresa de consultoria. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei aqui em Extrema mesmo. Para chegar em um nível, eles queriam chegar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar. Era um objetivo, certo? Só que aí foi uma empresa de consultoria, tinha uma pessoa lá, uma mulher, que era muito boa, até conversando com ela assim, ela conversou com todos nós e tal. Só que eu acho que a empresa, ela começou a ter dificuldade de aquilo que ela estava oferecendo. Aqui, ó, vocês têm que fazer isso. Só que a empresa acho que se limitou. Ela falou, então não dá mais, daqui pra frente não vou mais atender vocês. Então isso parece muito com o coach, só que não tinha esse nome, não tem esse nome. Tem um nome, uma empresa de consultoria. E parece muito com isso. Não, Tiago, mas consultoria não é coach. Não. Coach é uma metodologia específica. É uma metodologia específica. Um CEO certo. de uma empresa, um empresário, ele pode contratar diversos treinamentos para a sua equipe para alcançar um resultado. Um desses é o coach. Certo, Ele pode, por exemplo, dar um treinamento de inteligência emocional para sua equipe, um treinamento de inteligência relacional para sua equipe, É que o coach... de planejamento estratégico para sua equipe. O Isso coach tudo é mais coach? Entendi. Não. Entendi. Ok. Ele pode dar também o coach. O coach é uma metodologia. Exatamente. Onde dentro da consultoria pode existir o coach Pode. também. Então, Entendi. mas assim, a versão que a gente tá tendo, que eu acho que é um problema, que esse assunto tá bem atual agora, porque tá tendo bastante. Se já tinha uma crítica depois desse evento aí da montanha, e foi muito mais, ridicularizou. Porque esse mesmo cidadão que teve esse ato, pouco tempo depois fez um evento aí, você viu, né? Fez um evento, lotou, e assim, manchou a categoria aí do coach. Aí a pergunta é, que na verdade não deu pra você responder, que empolgou aqui todo mundo, mas qual que é a relação do coach com o evangelho? Nenhuma relação. E mais, não deve ter. Talvez o grande problema hoje dos pastores, líderes que foram buscar o coach como uma ferramenta de competência, talvez tenha sido a motivação equivocada. Muito líder, muito pastor foi buscar o coach como um plus para o seu ministério dar certo. Entendi. Se o Espírito Santo, se a Bíblia, se a minha vida de oração não for bastante para o meu ministério dar certo, nada mais será bastante. Então foram lá e buscaram metodologia para dar certo. E acabaram ocupando o púlpito com falas que não eram pertinentes ao púlpito. O púlpito não é lugar de você fazer terapia com as pessoas. O púlpito não é lugar de você usar argumentos psicológicos com as pessoas. O púlpito é lugar de você dizer: você é um miserável, um pecador, precisa de arrependimento e Cristo é esse caminho. É Bíblia. Só que quando você chega no coach, você conhece a metodologia, como funciona, você fica deslumbrado, né? Você fala, poxa, isso aqui funciona. Não, mas funciona para o homem natural, naquilo que diz respeito à competência. Para o homem espiritual, o coach é totalmente desnecessário. Até porque os assuntos do coach são incompatíveis com o assunto teológico. Coach, qual é o centro do assunto? É o homem. O assunto é o homem. É isso que eu ia falar, é humanista. O coach, a proposta dele é o homem. Teologia, o assunto é Deus. Então, como eu vou conjugar esses dois assuntos em pé de igualdade? É impossível. Então, o grande erro foi essa, pastor Hélio. Trouxeram um tema para dentro da igreja, para os púlpitos, que no púlpito não deveria participar, mas poderia participar fora do púlpito. Então, por exemplo, eu sou um pastor, tive uma formação em coach, então eu tenho conhecimento de algumas ferramentas que vai me ajudar a desenvolver minha liderança, que vai me ajudar a me relacionar melhor com as pessoas, que vai me ajudar a gerir melhor os problemas. É a mesma coisa, administração, economia. Qual é a relação disso com o evangelho? Nenhuma. Mas isso coopera para uma igreja saudável? Sim. Coopera. Se eu tiver um economista sendo o tesoureiro da minha igreja, eu vou ter uma gestão financeira mais saudável? Lógico. Claro. Se eu tenho um pedagogo responsável pelo departamento de ensino da igreja, vou ter um departamento de ensino mais saudável? Claro. Claro. Mas quando esse pedagogo, se por acaso ele tiver um chamado pastoral e ele for assumir o púlpito, ele não vai ficar falando dos pais da pedagogia. Ele não vai ficar falando de Piaget no púlpito. Ele vai falar da Bíblia. Então, você pode ser um coach, pode ter uma formação coach, usar essas ferramentas para desenvolver a sua liderança, mas quando você assume o púlpito, o assunto são as escrituras. Então, o coach pode ser importante para a igreja? Sim, nesse aspecto. Mas, no púlpito, o lugar é o evangelho. Sim. Não, é muito Legal, bom, né? é muito bom a sua fala, porque até para elucidar mesmo, porque realmente nesse momento atual que a gente está vivendo tá uma confusão mesmo, né? E assim, muita gente tá generalizando. Por exemplo, eu fiz a formação com você, então assim, eu recebi algumas críticas. O pastor agora é coach. Então assim, e talvez eu também
devo ter me excedido também, porque, como você falou, é extremamente empolgante. Então, se você não tiver esse equilíbrio de você saber usar a ferramenta no lugar certo, você vai realmente manchar mesmo. Eu acredito muito nisso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Então, vamos supor, eu sou um pastor frustrado, porque minha igreja não cresce e tal. Eu posso fazer um curso de coach para fazer minha igreja crescer? Você pode fazer um curso de coach pensando que vai fazer a sua igreja crescer. Pode. Você vai fazer o treinamento. Vai gastar o seu dinheiro, vai ter uma formação de coach, pode até ser um bom coach. Agora que a sua igreja vai crescer... Por causa do coach? Não. É muito importante isso falar. Não pode se vender um produto com essa promessa, né? Isso Mas tem um monte de gente fazendo isso, pastor. Mas isso já é antigo, né? Os falsos mestres, falsos profetas, os estelionatários da fé, os mentirosos, enganadores, tudo por causa do dinheiro, né? Começa a valer tudo, né? Tá aí, tá certo, não tem nada errado. tá tudo... faz parte do jogo, né? Consegue baixar um pouquinho aí? O ar tá muito frio. Tá gelado aqui. Mas o assunto tá quente. O senhor o senhor foi procurar o coaching por quê? Porque eu gostaria de ter uma ferramenta para desenvolver pessoas nas suas competências profissionais e pessoais. A ideia é essa. Porque, pastor Hebe, existem muitas pessoas que elas têm muito potencial, elas só não sabem como colocar isso em ação. Elas só não sabem como fazer. Né? E ela não sabe como fazer. E o coach dá essa oportunidade. Por exemplo, o importante, vamos falar de comunicação? Comunicação já é a chave para tudo. A minha capacidade de comunicar uma mensagem, ela é mais poderosa do que o meu conhecimento da mensagem. Existem pessoas que eles conhecem a mensagem, mas não sabem comunicar a mensagem. Não sabem lidar com gente. O grande problema dos pastores hoje, e assim, eu não estou falando de alguém, estou falando de nós. Ok? Nosso grande problema é que nós somos muito bons de Bíblia. Problema, entenda bem. Não está errado. O pastor tem que ser bom de Bíblia mesmo, tem que ser um homem de oração. Mas eu, como pastor, preciso entender que eu lido com gente. Eu não lido com anjo. Então, se eu lido infelizmente. A gente lida com gente. Só que para me lidar com gente, eu preciso saber como gente funciona. E nós não sabemos como as pessoas funcionam. Sabe, aquela história, você compra um liquidificador, a voltagem dele é 110. Tem uma tomada 220, você não está nem aí, você vai ler, liga ele no 220. O que vai acontecer com esse liquidificador? Vai queimar. Nós fazemos isso com as pessoas, mas queremos que elas funcionem. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com gente. Pastor sabe lidar com todo mundo do espírito, mas não sabe lidar com as pessoas. Sabe falar com o céu, mas não sabe falar com as pessoas, que não conhece as pessoas. E o coach pode te ajudar nesse processo. Porque se eu não tiver essa habilidade, eu posso ter uma mensagem muito poderosa, mas o que eu falo não tem tanta importância quanto o que a pessoa compreende o que eu falo. Então aí é uma competência que me aperfeiçoa para o exercício do meu ministério. Aí é válido. Quer ver um exemplo bíblico disso? Aquela passagem, Pentecoste, festa em Jerusalém, o mundo inteiro estava em Jerusalém, acaba a festa, está todo mundo indo embora. O Senhor pega Filipe, coloca ele no caminho, numa estrada, quem vem passando por ali? O eunuco. A gente só lembra da parte ruim do moço, né? Que ele era eunuco, né? mas ele era um eunuco oficial da Etiópia. Ele estava dentro da carruagem lendo um livro. Que livro que ele estava lendo? Isaías. Qual capítulo? 53. Talvez o texto mais messiânico de todas as escrituras. Mais messiânico. Ele estava lendo. E se considerarmos esse sentido do poder desse texto, imagina o poder dele. Só que Filipe, quando chega do lado da carruagem, pergunta para ele: você entende o que você está lendo? O que aquele eunuco disse? Não entendo. Mas vem cá, mas não é um texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, e talvez o texto messiânico mais poderoso de toda a Bíblia? Ele não entendeu. Por quê? Porque aquele texto não foi escrito para um eunuco, para um etíope entender. Foi escrito para um judeu entender, para o povo judeu compreender. E a resposta do etíope é: como eu vou entender se eu não tenho quem me explica? Filipe entra para dentro da carruagem e começa agora a resgatar os últimos acontecimentos em Jerusalém. Morte de Jesus, crucificação de Jesus, o Pentecoste. Enquanto Filipe contextualiza ele com os últimos episódios e o livro do profeta Isaías no capítulo 53, eles estão passando por um lugar que tinha água. Qual foi a pergunta do etíope? O que me impede de ser batizado? Ele entendeu. Por quê? Porque quando eu comunico de acordo com o mundo de compreensão das pessoas, a mensagem tem resultado.
Quando nós falamos em coach no seu todo, além de cooperar para que as pessoas alcancem os seus resultados, eu ganho competência para lidar com as pessoas. Então eu me comunico agora dentro do mundo de compreensão das pessoas. Muitas pessoas hoje, elas não recebem o Evangelho porque nós não comunicamos o Evangelho de uma forma eficiente para elas. Nós queremos comunicar com o perdido com uma língua de salvo. Nós queremos comunicar com o perdido com a língua de espiritualidade, com a comunicação de... Eles não vão compreender. O Evangelho, ele é uma mensagem simples, mas que precisa alcançar o mundo de compreensão das pessoas. No livro de Atos, nos 6 primeiros capítulos, tem 3 importantes sermões. Os 3. A ênfase é: você é um pecador e precisa de arrependimento. Mais nada. É bastante para o Espírito Santo agir. Então, o coach não resolve o problema do Evangelho, porque o coach tem nada a ver com o Evangelho. Mas o coach vai me dar uma competência, vai me dar uma habilidade para que eu possa me comunicar melhor. Isso ele vai me ajudar. Ele vai aperfeiçoar a minha comunicação. E não é uma comunicação de pregador, é uma comunicação em qualquer ambiente. Minha comunicação com a minha esposa vai ser diferente, com os meus filhos vai ser diferente, com você vai ser diferente, porque eu vou entender que eu estou comunicando com alguém que tem uma história de mundo diferente da minha. E eu tenho que te respeitar. Eu não posso me comunicar com você exigindo que você me responda de acordo com o meu mundo. Eu uso muito essa metáfora, né? Eu digo assim, pastor Heber, todos nós temos um livro pessoal, que é o livro da história da nossa vida. Então, por exemplo, meu livro tem 52 capítulos, eu tenho 52 anos. Ali está a história da minha vida, as influências, as experiências boas, ruins, está tudo ali. A forma como eu respondo para o mundo ao meu redor é de acordo com esse livro. As minhas experiências me formaram para responder em relação a tudo que eu vejo. E quando eu vou conversar com você, você tem um livro diferente do meu. As suas experiências são diferentes da minha. O problema é que quando eu vou conversar com você, eu quero que você me responda de acordo com o meu livro. Deixa eu te fazer uma pergunta, é honesto isso? Acho que não, né? Não é, mas é o que a gente exige das pessoas. Quando nós falamos em coach, as ferramentas, os treinamentos, você aprende a compreender que cada um tem um mundo pessoal que precisa ser respeitado. Jesus tinha essa habilidade. Jesus tinha essa habilidade de respeitar o mundo das pessoas. E respeitar não significa concordar, mas para que eu possa compreender como você funciona. Só um parênteses, eu não estou dizendo que Jesus era coach. Isso que é... Não, esse é um absurdo. Eu ia fazer uma brincadeirinha. Isso aí já está superado, né? É uma bobagem que falaram há muito tempo. Jesus foi o primeiro coach. Isso é bobagem. Jesus é o Senhor de toda a glória, é o Rei de toda a glória. Não vamos rebaixar ele. Então, quando nós somos de coach, nós estamos de competências para um objetivo. E essas competências vão servir na sua vida comum, em qualquer área. Pode te tornar uma pessoa... Sabe uma coisa impressionante, pastor Heber, que eu percebo nesses anos de fazendo treinamentos no Brasil e fora do Brasil? Algo que eu percebi em pessoas que fazem formações em coach, um sentimento que às vezes eu não vejo na igreja, às vezes não, muito. Gratidão. Respeito para com as pessoas. É impressionante como o conhecimento da metodologia, ela toca em áreas da consciência cristã, que nós não aprendemos na prática, porque talvez não demos a oportunidade para o Espírito Santo também nos aperfeiçoar nisso, né? Eu não vou puxar essa linha não, porque senão esse novelo vai mais longe. Mas, só para compreender, o coach nos capacita a sermos pessoas melhores. Mas o coach não faz o papel do Espírito Santo. Pastor, mas então assim, até falando para as pessoas que vão ouvir esse podcast depois, porque assim, é 880 às vezes, né? Também não precisa demonizar o coach. Porque ele é bom. Né? Não é verdade? Não precisa demonizar, tô falando essas pessoas, porque às vezes o líder, o cristão, enfim, coach não presta, como a gente escuta as críticas, né? Então assim, demoniza. Não, na verdade o que nós estamos tratando aqui é aplicar a ferramenta na coisa certa, né? Na verdade, cada coisa no seu lugar. Por exemplo, eu construí um caso aqui, como o senhor construiu, né? Eu sou um pastor, estou pastoreando há algum tempo e eu tenho uma frustração com a minha igreja local, não estou conseguindo e tal. E uma das habilidades do coach é fazer boas perguntas, certo? Aí é errado um pastor, por exemplo, querer fazer um processo de coach. Um pastor tá lá perdido, ele quer participar de um processo de coach. É errado? Não, certo. E aí nesse processo, um bom coach vai fazer perguntas para ele, certo? Por exemplo, ele vai chegar lá e falar, qual que é o seu problema? Eu tenho um problema com frustração, a igreja não vai, não sei o que, tal. Aí ele vai falar, mas por que você acha que a igreja não vai? Por que você acha que ela não está crescendo? Aí o próprio pastor vai dar as respostas, não é?
O problema é que quando nós não alcançamos o que nós queremos, o problema é que a gente não pensa, né? Um grande resultado do papel do coach, pastor Luciano e pastor Heber, é que o coach faz as pessoas pensarem. Faz as pessoas pensarem. Então chega um pastor e me procura, olha, eu quero te contratar como coach porque eu preciso fazer minha igreja crescer. A primeira pergunta é essa: por que você acha que a sua igreja não cresce? Pronto, ele vai pensar. Peraí. E a tendência edênica de jogar a culpa em alguém? Ah, fica tranquilo que o coach arrebenta com isso no cidadão. Sério? Ah, tranquilo. Por exemplo, você quer ver uma resposta muito simples? Ele vai dizer, é porque as pessoas da minha igreja não me honram. Por que você acha que as pessoas da sua igreja não te honram? Porque as pessoas da minha igreja, elas não são espirituais. Por que você acha que as pessoas da sua igreja não são espirituais? Ele vai chegar à conclusão que o problema não está no povo, está nele. Vai acabar o vitimismo. Sim, ele tira o vitimismo. Sabe por quê? Porque o processo de coach leva a uma autorreflexão. A resposta, eu não tenho uma resposta para esse problema. Eu não sei por que a sua igreja não cresce. Eu não tenho nem ideia por que a sua igreja não cresce. Tanto que tem uma particularidade no coach que é muito interessante. O coach não precisa ter expertise no assunto que ele vai participar. Eu como pastor, eu posso fazer um processo de coach com um cara que nem pastor é. Claro, porque ele não precisa ser pastor para te conduzir. A resposta é essa, te conduzir. O coach não vai te dar a resposta, ele vai te conduzir na caminhada. Nessa caminhada você vai ser confrontado com as respostas que você sabe. Você sabe as respostas. Então o coach ele não pode, ele não pode falar pro cara o que o cara tem que fazer. Estaria errado no processo. Porque se ele disser, o processo não é coach, é aconselhamento. Né? Então, pastor, mas aí o senhor usou uma frase que aí deixou assim uma pulga atrás da orelha de muita gente, inclusive da minha. Que história é essa de humanismo? Não, no sentido assim, não vou falar no geral, porque não tem como eu responder por todo mundo, falar por todo mundo. Mas o cara fica assim, por exemplo, ele pega o cara, uma teologia mais triunfalista, e aí ele começa a dizer que tudo, e o coach faz isso mesmo, assim, eu acho que não sei como o pastor Clodoaldo vai conseguir dividir isso. Mas ele joga tudo na conta do cara, por exemplo, aí parece que não precisa de Deus. Parece que o cara sozinho dá conta de fazer o negócio. Né? Então, essa era a impressão, até conhecer o irmão hoje, conhecer o seu pensamento, né? Que eu tinha do coaching, que o coaching ele vai na contramão dessa teologia que fala que nós somos caídos, pecadores, rebeldes. Mas tem esse discurso, não tem? Não existe? Tem esse discurso. Agora o detalhe é o seguinte: o coach, vamos usar um termo que eu acho que vai fazer sentido. O coach raiz não trata assim. O coach raiz não diz que você pode tudo. O coach não fala isso. Porque não tem necessidade. Porque o assunto de um processo de coach não é dizer que você pode tudo. É levar você ao seu objetivo específico. O que acontece é que os mentores do coach no Brasil e no mundo sempre são mentores da metodologia com uma influência por detrás. Por exemplo, te dar um exemplo. Existe uma importante escola, existem 4 importantes escolas de coach no Brasil. Não vamos citar o nome porque não tem necessidade. Uma dessas escolas, que é a que eu considero uma das mais importantes hoje, o mentor dessa escola, ele tem uma formação de muitos anos de terapeuta. Ele é um terapeuta espiritualista. Então, quando ele vem para aplicar o coach, ensinar o coach, ele vai trazer a metodologia pura com a influência do que ele acredita. Então vai colocando os acessórios. É a mesma coisa de falar de coach cristão. Não existe coach cristão. Não façam isso. Isso é piorar o que já está ruim. Porque quando eu digo que o coach cristão, eu estou querendo pegar a metodologia e colocar valores cristãos. Você não tem necessidade. A mesma coisa, psicologia cristã, administração cristã, economia cristã, advocacia cristã. Tô pronto. O método por si só já não resolve, não é? Mas querem colocar a influência. Esse é o grande problema do coach moderno hoje, principalmente no Brasil. Os mentores trouxeram a sua carga de influência e de experiência para tornar personalizado. E aí contamina. O coach, esse discurso, você pode tudo, você vai conseguir, tem uma grande, principalmente no meio evangélico, no meio cristão, tem uma grande influência da teologia da prosperidade. Sim, total. Com certeza. E que não tem nada a ver, uma coisa, outra coisa é outra coisa. O coach, essência, ele quer saber o seguinte: aonde você quer chegar? Resgatar o exemplo. Eu quero ser um locutor de uma rádio. Ok, vamos caminhar para você ser um locutor de uma rádio. Acabou o processo. Mais nada do que isso. Mas hoje, existe um povo tão ávido para se autoafirmar, que quando eu chego e digo para você, você pode tudo,
eu já despertei algo aí dentro de você, né? Para tomar o seu dinheiro. Definitivamente o problema não é o coach, o problema é que a forma que os caras estão usando. Aplicando ele. Não, nem aplicando ele, porque eles não estão aplicando. É verdade, coach. exatamente. Eles estão trazendo uma ideia, uma forma de falar e falando que é coach, e não é. Né? E trazendo essa ideia da prosperidade, e você assim, pode, e grita aqui, e vai lá, agora imita isso, os caras estão fazendo coisas terríveis e falando que é coach. E isso é tão sério, porque, por exemplo, você pega uma pessoa séria, como o pastor Clodoaldo, que a gente sabe que ele é sério, conhece ele já, e então assim, acaba papagaio come, periquito leva fama, né? Porque exatamente. Um cara faz errado lá e você se apresentou como coach, você falou que você é coach, já era, você também não presta. Se você chegar com esse discurso, as escolas sérias, existem escolas muito sérias de coaching no Brasil, muito competentes. Existe uma federação internacional para regular a ética do coach. Essa turma que nós chamamos de um troço desse para o pastor e para a igreja, sabia? Precisa. Até o coaching tem. Sim. E nós não temos. Aí, né? E precisa regular. Precisa. É assim, você quer saber se é um coach sério? Então vamos ver se ele é membro do, exatamente, por exemplo, do ICF. O ICF é uma instituição hoje internacional que regula, que tem capítulo no Brasil que regula a ética do coach. Vê se essa turma está lá. Não está. Porque não tem carga horária de formação, não tem carga horária de prestação de conta para isso, para ser regulado. É que nem psicanálise. Por exemplo. Que foi uma febre aí uns anos atrás. Sr. Eber, o coach é uma profissão não regulamentada, como a psicanálise. Então, quer dizer, você faz o que você quer, só que aí os bons profissionais acabam pagando um preço muito alto de descredibilidade pelos maus profissionais. E qual que era o motivo que eles estavam querendo criminalizar o coach? É que teve uma situação alguns anos atrás de uma dessas escolas importantes no Brasil, que teve até uma participação na televisão, uma novela. Sim, eu sei. E aí ele construiu um processo ali terapêutico que ele fez, não era coach. Aí, claro, o Conselho de Psicologia bateu em cima, né? Por quê? Porque no processo de coach, o processo é seu. Eu sou apenas o coach. Eu não posso usar nenhuma ferramenta para te tirar da lucidez do processo. Nenhuma ferramenta. Existem muitos coaches que, por exemplo, são hipnólogos. Né? Não são hipnólogos mesmerianos. São ericksonianos, que é a hipnose sem tirar a sua consciência. Né? Então, mas no coach, você pode ter o conhecimento da ferramenta, mas você não pode usar isso sem o consentimento do seu coach. Então, aí por isso que criou todo esse movimento, mas não deu em nada, porque também foi muita luz que, de certa forma, ajudou a propagar mais ainda a profissão. Mas sabe, uma vez eu ouvi uma frase do Ariovaldo Ramos, né, alguma coisa que ele fala salva. Ariovaldo Ramos. Né? Mas eu vi uma frase dele que fez muito sentido. Perguntaram para ele assim, a igreja brasileira, vamos falar da igreja, né? A igreja brasileira, ela atende a expectativa dos crentes, né? Aí ele respondeu, ele falou assim, sim, não e talvez. E ele explicou por quê. Porque é o seguinte, a maioria das igrejas, elas estão oferecendo para as pessoas, elas estão oferecendo para as pessoas aquilo que elas querem. Então é o que o coach faz. Por que tá o coach consegue encher um estádio? Eu vi o Anderson Silva falando uma frase dele também que é emblemática. Ele falou assim, ó, pega essa linha coach que a gente está vendo falar bastante, tira o dinheiro e tira o resultado, esvazia o estádio. Por quê? Porque ninguém tá lá por Jesus. Eles não querem Jesus. Eles querem o quê? Eles querem uma receita para ficar rico, uma receita para ser o vencedor, para ganhar, para não sei o quê. Então isso é a versão que a gente tem. Qual que é a diferença, pastor, entre o coaching e aquela ideia já antiga, acho que dos anos 50, do poder do pensamento positivo? Lembra dessa? Lembro. Nenhuma relação. Nada? Não deve ter. Mas que se aplica essa indução, se aplica, mas não tem nenhuma relação. Eu não tenho que te induzir a um pensamento positivo para você alcançar o seu resultado. Quer ver um fato interessante? Vamos resgatar o exemplo? Você me contrata para ser o seu coach, para te levar a conseguir um trabalho numa rádio de locutor. Certo. Pode acontecer no processo você não conseguir o trabalho. E mesmo assim o processo ter dado certo. Ué, como assim? Pois é. Na contramão de tudo que a gente entende, né, de processo de resultado. Porque pode ser que nesse processo você descobriu valores muito mais importantes do que isso. Você mudou o objetivo, você se aperfeiçoou como ser humano, você descobriu outras áreas da sua vida e você percebeu, peraí,
Tem coisa mais importante que isso aqui para resolver. Então, quando nós dizemos que o processo não é meu, porque quando o processo é meu, é o seguinte, eu sou contratado para te levar a arrumar um emprego de locutor, um trabalho de locutor. Então eu vou me empenhar nisso. Não, mas não é, o processo não é meu, o processo é teu. Se você chegou em algo mais importante para você, está valendo. E a PNL, Programação Neurolinguística? PNL não tem nada a ver com a metodologia coach, mas tem ferramentas que se usa de PNL. Talvez seja um assunto que a igreja pudesse ter um pouquinho mais de paciência. A igreja não, os cristãos pudessem ter um pouquinho mais de paciência para compreender. O que é PNL? PNL é você falar com a pessoa de acordo com como o cérebro da pessoa funciona. Como ela quer ouvir, né? Como ela quer. Não é como ela quer, é como ela funciona. Vou dar um exemplo. Existem algumas teorias comportamentais, né? A psicologia fala sobre isso, e existem várias teorias. A mais antiga é a teoria dos gregos, a que a igreja mais conhece é a teoria comportamental de Hipócrates, que define comportamento como colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Essa é uma definição de Hipócrates, ele definia comportamento de acordo com os movimentos do corpo. Ele era médico, assim que ele definiu. Aí depois vem a teoria comportamental de Jung, pai da psicologia analítica, e a mais importante, a mais moderna que nós conhecemos hoje, que é a teoria comportamental de Martinson, né? A gente fala de William Moulton Marston, ninguém conhece Martinson. Você pergunta, você conhece a Mulher Maravilha? Todo mundo conhece. Ele foi o criador da Mulher Maravilha. Ele criou esse personagem, né? Na época lá da Segunda Guerra e tal, tem toda uma história. Ele criou uma teoria comportamental, ele aperfeiçoou essa teoria comportamental, aperfeiçoando dentro de referências psicológicas para definir como o ser humano funciona. O que é comportamento? É como eu reajo emocionalmente. Pessoas reagem emocionalmente de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu sou analítico. É assim que eu funciono. Eu sou processual. Para mim é ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Eu sou organizado. Eu sou simétrico. É assim que eu funciono. O pastor Luciano, ele é um informal, ele é um comunicador. Ele é extrovertido, ele não importa que esse negócio de organização, ponto 1, ponto 2. Não, o negócio dele vamos lá, é impulsivo. Existem pessoas que são mais dominantes, elas são executoras, são autônomas, elas preferem trabalhar sozinhas do que em grupo. Existem outras pessoas que são mais planejadoras, é equipe, é time. Pessoas funcionam diferente. A PNL, ela me ajuda a comunicar com as pessoas da forma que ela funciona. Entendi. Por exemplo, eu vou falar com uma pessoa que ela é voltada para... ela precisa ser aceita. Isso não é um problema, uma questão de caráter, isso é modelo comportamental. Para ela chegar no ambiente e ser aceita é muito importante para ela produzir melhor. Então, se eu chego e já cumprimento com um sorriso, um abraço, um aperto de mão afetivo, por favor, sente ali, seja bem-vindo, te faz pertencente ao lugar. Você pega um executor e você trata ele com esse carinho todo, ele vai cair desconfiado. O que está querendo? Porque ele não reage assim. Quando eu tenho essa capacidade de conhecer como as pessoas funcionam, eu vou me comunicar com essa pessoa de forma que eu possa acessá-la. De uma forma que eu possa ter um resultado positivo. Então, programação neurolinguística é você falar com o mundo de interpretação das pessoas, de acordo com como ela reage emocionalmente. A música ajuda? Ajuda. Talvez a música seja a ferramenta mais importante para você comunicar com as pessoas. Por quê? Porque nós somos seres emocionais, pastor. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais com razão. O primeiro ambiente de expressão do ser humano são as suas emoções. Sim. E a programação neurolinguística te dá essa habilidade para você comunicar com esse mundo matriz das pessoas. Então, quando você tem essa habilidade, isso é importante, mas também é perigoso. Por quê? Porque você pode manipular as pessoas. Manipular. Mas e então? Mas usa a ferramenta para persuadir as pessoas, né? Não manipular as pessoas. Nos nossos treinamentos eu sempre digo, olha, você precisa saber a diferença entre persuasão e manipulação. A ferramenta da persuasão, a técnica da persuasão é a mesma técnica e ferramenta da manipulação, a mesma. O que muda? É o caráter de quem pratica. Em primeiro lugar, o caráter de quem pratica é que vai definir se o que você está fazendo é manipular ou persuadir. O evangelho, ele tem que ser usado como persuasivo. Quer dizer, eu vou, num bom sentido, me entendo, te convencer dessa minha verdade, disso que eu creio. Sim. Quando eu uso ele de maneira com caráter equivocado, eu vou te manipular. E aí vem a segunda forma de você diferenciar a manipulação da persuasão.
O manipulador, o resultado nunca fica com o outro, sempre é para ele. E quem persuade, o resultado nunca é para ele, sempre é para o outro. Uau, essa foi forte. É hein? forte, essa aí dá um Então, corte bom. Mas as técnicas são as mesmas. E a PNL é uma importante ferramenta para isso. Eu vou pregar à noite. Eu tenho que entender que eu tenho um auditório multicomportamental. Existem pessoas que vão gostar do meu sermão bem processual. Tema, texto bíblico, proposição, corpo do sermão, subdivisão do sermão, conclusão e aplicação. Existem pessoas que elas vão buscar isso. Vai ficar vibrada ali, né? Existem outras pessoas que elas não vão estar ligadas nessa estrutura. Ela quer sofrer um impacto de uma palavra, de uma frase, de um efeito. Existem pessoas que elas querem o seguinte: eu quero saber como é que funciona, eu quero saber como é que eu aplico isso. Se eu entendo como as pessoas funcionam e eu tenho esse conhecimento e eu consigo comunicar com o meu auditório, falando com todo mundo, o resultado não é mais prático? Claro. Não é mais objetivo? Sem dúvida nenhuma. PNL é isso, me comunicar com o mundo emocional das pessoas para que o resultado aconteça. Maravilha. Muito bom. Pena que o nosso tempo é curto, né? O senhor vai voltar aqui outras vezes. Tenho certeza que isso suscitou uma série de dúvidas. E quem quiser entrar em contato com o senhor, tem como? Claro. Qual é a sua rede social, enfim? Olha, pelo Instagram, meu Instagram é @clodoaldomassagli. MASSA. Esse massagre vem da onde, massagre? Do vovô, italiano. Lá de Lucca. Você tem passaporte italiano? Tá saindo a nossa cidadania. Já deu que entrada, legal. Já deu entrada. Então vovô era italiano, Massagli veio de lá. Então @Clodoaldo Massagli. É a forma mais fácil. Entra lá, passa no seguir. E o pastor é escritor, tá? Tem quantas obras já? 10 livros. 10 livros já? 10 livros. Poxa vida. Podia mandar alguns pra gente sortear aqui, né? Pronto, já tá marcado já. É bom. Pastorzão, Perfeito. vence. Vou levar o senhor no Vejam Só também. Bom, de Poá para Praça da República é bem mais perto do que daqui aqui, né? E Praça da República tem boas lembranças lá, Tem. né? Muito Vai, bom. o coração vai até. Cine Marabá. Ô, pastor, e assim, eu não sei se assim, é que é uma história sua de superação que acho que vai me marcar bem, vai ajudar muita gente. Não sei se o senhor fica à vontade de falar, que é um assunto do seu filho. O senhor ficaria à vontade ou não quer falar? Eu não tenho direito de não falar, né? Que eu queira falar, eu não quero, mas eu não tenho direito de não falar. É que eu acho que o Weber não sabe ainda, né? Mas assim, o pastor Clodoaldo enfrentou, acho que o pior drama aí que aconteceu com ele. A gente não quer explorar esse momento, mas eu acho muito importante porque isso vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. Eu acho que é muito relevante essa história que aconteceu com ele. Nós estava lá num dia anterior ao ocorrido, eu estava lá com ele, e no outro dia a gente foi aí chocado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa história e como que você conseguiu encontrar força para... Não tem força, pastor Luciano. As pessoas sempre falam isso. Onde vocês encontram força? Não há força. Não existe força. Houve uma tragédia. Não existe força quando você perde um filho. Como é que você vai ter força para isso? Não existe força, não existe capacidade para isso. Aí, mas a pergunta é, mas como é que vocês conseguem ficar de pé e tão... Assim, é o que eu ouço. Eu não me vejo assim, nem eu e minha esposa, e tão firmes e tão forte avançando. Eu e minha esposa, nós decidimos algo. Todos os dias nós fazemos um sacrifício de adoração ao Senhor. É isso que nós fazemos. Quando não tem um dia, não tem uma hora que eu não lembro dele. Falando que eu tenho, durante o dia eu fico uma hora sem me lembrar dele. Nesses 1 ano e 5 meses que já se passaram, não tem uma hora que eu não me lembro dele. Não tem uma hora que deixou de doer. Isso não existe. Como consegue ficar de pé? Todo momento eu entrego um sacrifício de adoração ao meu Senhor. Uau! É o meu Senhor. Quando a dor vem, sabe, quando aperta, eu digo, bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Redentor. Glória a Deus. Essa tem sido o nosso refrigério. Todos os dias. Na verdade, quando assim aconteceu, eu cantei no púlpito da nossa igreja. E assim, foi uma inspiração. Eu sei que, assim, porque a sua vida foi a inspiração naquele momento. Porque o senhor nem se permitiu ficar lá, tipo assim,
isolado, não. O senhor foi encarou, levantou, foi, acho que no domingo seguinte já estava no culto, acho que não estava, né? Tava no culto já, acho que. Então, assim, foi impressionante assim, a força que você encontrou em Deus ali para. Mas é porque lá que está a nossa força. O bálsamo está lá. Sabe, tem momentos da vida da gente que a gente precisa viver o que a gente prega. Eu fiquei a vida inteira pregando que e o essa Senhor... foi a frase do Josué Gonçalves antes do ocorrido, lembra? Isso, Né, que ele falou que uma hora o homem será chamado para pregar, para viver o que prega. Então eu tenho que viver o que eu creio. Ou então, fecha a Bíblia e vamos vender revista Veja no metrô. Não é verdade? Glória a Deus, porque ele tem sido seu companheiro fiel e Sempre. e escudo de todos aqueles que nele confiam, né, pastor? Sempre. Muito obrigado por ter se deslocado até aqui. É uma viagem, né? E que Deus o abençoe e recompense. O endereço da sua igreja de novo? Avenida Campo Grande, número 85, Jardim Nova Poá, Poá, São Paulo. As reuniões são aos domingos? Domingos às 18 horas. Muito bom, muito obrigado. Um ósculo santo aí para o povo de Poá, né? E que Deus possa iluminar o caminho de todos nós. Pastor Tiago? Pessoal, obrigado. Obrigado, pastor Clodoaldo. E galera, se inscreva no canal. Também segue a gente no Instagram. Ajuda a gente a ter força. Amém? Na internet aí pra gente poder crescer e também ser relevante. Na verdade, já estamos sendo relevantes não por aquilo que não pelos números, mas sim por aquilo que Deus colocou a gente para falar e expor aqui. Mas ajuda a gente a continuar esse trabalho aí. Em nome de Jesus, contamos com você, beleza? Amém. Vamos lá.